Olá pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, dessa vez com a resolução da lista de exercícios de revisão para a nossa avaliação 3 do primeiro trimestre. Dessa vez eu resolvi mudar um pouquinho o formato do vídeo, ao invés de eu trazer aquele vídeo com toda a teoria, eu vou resolver os exercícios e aí ao longo do vídeo eu vou retomando alguns conceitos e revisando algumas coisas que serão importantes para a realização da prova por vocês, tá? Então, começando aqui, a gente começa com a primeira questão, que vai falar assim: o aluguel de um apartamento passou de 750 para 840. Ele quer saber qual foi o percentual de aumento. Ele quer saber quantos por cento foi o aumento do valor inicial para esse novo valor, tá? Para a gente calcular isso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente pode realizar isso aqui de duas formas, tá? A primeira delas, primeiro modo, a gente vai calcular utilizando simplesmente a razão entre o valor final e o valor inicial, tá? Então, nós vamos calcular a razão entre o valor final e o valor inicial. O valor final foi 840, que é justamente foi para quanto aumentou esse aluguel. O valor inicial foi 750. Então aí a gente vai resolver isso aqui, ó. Aqui dá para cancelar esse zero com zero. A gente ficou com 84 dividido para 75. Fazer aqui a conta, ó. 84 dividido para 75. 1 vezes 75 vai dar 75. Aqui vai sobrar 9. 9 não dá para dividir. A gente coloca aqui um zero e a vírgula. Ficamos com 90 dividido para 75, que vai dar 1. 1 vezes 75 dá 75. 90 menos 75 dá 15. E aí 15 não dá para dividir por 75. Como a gente usou a vírgula, a gente tem direito a colocar um zero. 150 dividido para 75 fica 2. 2 vezes 75 dá 150. Isso aqui vai dar 0. Então, o resultado dessa razão aqui é 1,12. Como a gente quer transformar isso aqui para porcentagem, né? A gente quer calcular o percentual do aumento, a gente multiplica isso aqui por 100%. Multiplicando isso aqui por 100%, a gente vai apenas deslocar a nossa vírgula, a quantidade de casas a quantidade de zeros que tem aqui, ó. Como tem 2 zeros, a gente desloca a vírgula 2 casas para a direita e aí a gente vai ficar com 112%. Só que observe, tá, pessoal? Toda mercadoria, inicialmente, ela custa 100% do seu valor. Como ela aqui, ó, passou a custar agora 112%, significa que ela teve um aumento. E esse aumento foi de quanto? Esse aumento foi exatamente de 12%. Então, o aumento percentual foi de 12%. Esse é o nosso resultado. Só que existe também uma outra forma que você pode calcular isso aqui, tá? Eu vou fazer aqui nesse outro lado, ó, que eu vou chamar de segundo modo. Na verdade, são bem similares, tá? Segundo modo. A gente também vai calcular a razão entre o valor inicial. Então, eu vou ter aqui a razão entre o valor inicial e o valor que foi aumentado, certo? Nesse caso aqui eu vou chamar de aumento. Se fosse um desconto, no lugar do aumento, você colocaria o valor referente ao desconto. Nesse caso, como foi um aumento, então a gente vai ter, ó, se o aluguel era 750 e passou a custar 840, ele teve um aumento de R$ 90. E o valor inicial dele, 750.
Aqui, ó, dá para cortar um zero com zero. Nós vamos ter 9 dividido por 75. Fazendo aqui a conta, ó. 9 dividido para 75. Não dá para dividir, né? A gente coloca aqui um zero e a vírgula. 90 dividido para 75 dá 1. 1 vezes 75, 75. 90 menos 75 sobra 15. 15 não dá para dividir, a gente coloca um zero aqui, fica 150. A gente tem direito a colocar um zero, visto que a gente usou a vírgula aqui, tá? Ela dá esse direito a gente. 150 dividido para 75 dá 2. 2 vezes 75 dá 150. 150 menos 150, 0. Observe que a gente achou aqui o nosso resultado, ó. 0,12. Se eu quisesse transformar isso para porcentagem, era só multiplicar isso aqui por 100%. Multiplicando isso por 100%, a gente ia encontrar o resultado 12%. Observe que, através desse método aqui, a gente já acha o nosso resultado direto. E nesse primeiro modo aqui, nós teríamos que perceber que 112% é o valor 100% da mercadoria, né, nesse caso do aluguel, mais 12% que foi referente ao aumento percentual, tá? Espero que tenha ficado claro essa primeira questão. A questão 2 fala assim: um vendedor disse inicialmente que dava 15% de desconto. Então, inicialmente ele dava 15% de desconto sobre uma mercadoria. Mas no fim, ó, ele deu mais outro desconto de 10% sobre o primeiro desconto. Ele quer saber qual foi o desconto único equivalente que ele deu no final. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que ela trata de descontos e aumentos sucessivos, tá? Nesse caso aqui nós temos 2 descontos sucessivos. Então, como é que a gente faz para resolver isso aqui? Certo? Primeiro, nós vamos ter aqui um primeiro desconto, tá? Então, toda mercadoria, inicialmente, ela custa 100%, ela vale 100%. Como ele vai dar um desconto de 15%, então a gente vai diminuir 15% desse 100%, tá? 100 menos 15%, nós vamos ter 85%. Então, após o primeiro desconto, nós vamos ter isso aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o nome para ficar melhor. Tá aqui, primeiro desconto. Agora, nós vamos ter um segundo desconto. Nós vamos ter aqui, ó, um segundo desconto. Eu vou mudar aqui o formato da página. Pronto, eu mudei aqui o formato da página porque eu acho que fica melhor a visualização, né? Então, voltando aqui, ó, nós temos o primeiro desconto, 100% menos 15%, o produto ficou 85%. No segundo desconto, a gente vai considerar que o produto agora, depois desse primeiro desconto, ele volta a valer os seus 100%, e aí ele vai ter um novo desconto, só que agora de 10%. 100% menos 10%, nós vamos ter 90%. Agora, para a gente saber qual foi o desconto único equivalente que ele deu no fim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses descontos, ó. É só a gente pegar aqui, ó, primeiro desconto vezes o segundo desconto. Multiplicando isso aqui, ó, a gente vai ter 85%, é a mesma coisa que 81 sobre 100, vezes 90%, que é a mesma coisa que 90 sobre 100. Eu vou cortar um zero com esse zero, né?
Nós ficamos com 9 vezes 85. Vou fazer a continha aqui embaixo. 9 vezes 85. 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 8 vezes 9, 72, com 4, 76. Então, nós vamos ficar com 765 sobre 10 vezes 100. Isso aqui dá 1000. Se eu dividir isso aqui por 1000, pessoal, observe que aqui embaixo, ó, eu tenho 3 zeros. Então, quando eu fizer essa divisão, a gente vai imaginar como se a vírgula tivesse aqui no final do número e ela andasse para a esquerda 3 casas, tá? Ou a gente pode pensar que esse número ele vai ter que ter 3 casas decimais. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a 0,765. Como eu vou querer transformar isso aqui para porcentagem, a gente multiplica por 100%. Então, vezes 100%. Que aí vai dar igual... Deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Dar uma diminuída, puxar para cá. Então, isso aqui vai ficar igual a 76,5%. Só que isso aqui ainda não é a resposta que a gente está procurando. Ele quer saber qual foi o desconto. Pessoal, toda mercadoria ela custa 100%. E ela, depois desses dois descontos, ela vai passar a custar isso aqui, ó. É o valor que ela vai custar. Certo? Se ela vai custar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é quanto ela irá custar. É quanto ela irá custar. Para a gente saber de quanto foi o desconto, é só a gente fazer o quê? Ó? Pegar 100% menos esse valor. Certo? Então, vou pegar aqui, ó, 100 menos 76,5. Colocar assim, 100,0. Subtraindo isso aqui, ó, nós vamos ter esse 1 empresta para cá, aqui fica 10. Esse 10 empresta para cá, que vai ficar 10, esse aqui ficou 9. Esse cara que era 10 empresta para cá, aqui vai ficar 10 e aqui ficou 9. Então, nós vamos ter 10 menos 5, 5. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Então, o desconto total que foi dado foi de 23,5%. Então, esse aqui que foi o desconto após os dois descontos sucessivos, tá? Pela lógica, a gente imagina que basta a gente somar, né? 10 com 15 dá 25%. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Porque o primeiro desconto é dado em cima da mercadoria total. O segundo desconto é dado em cima da mercadoria com o primeiro desconto, certo? Então, sempre que tiver uma situação de descontos ou aumento sucessivo, a gente utiliza esse método aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos aqui para a questão 3, tá? Essa questão 3, ela vai trabalhar aqui o que a gente estudou nas aulas sobre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Certo? Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Então, nós vemos aqui, pessoal, nós precisamos lembrar aqui alguns conceitos importantes, tá? Primeiro conceito, ó. Observe esse ângulozinho aqui, M. E observe esse ângulozinho que tá aqui, ó. 9x. Eles são ângulos que a gente chama eles de opostos pelo vértice, tá? Vou colocar aqui, ó. Ângulos
opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida, certo, pessoal? São ângulos que vão ser congruentes. Então, se você tem dois ângulos, como esse aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, como eles são opostos por esse vértice aqui, ó, eles têm essa propriedade de possuírem a mesma medida. Então, vamos supor que esse aqui possua 50 graus, esse aqui também vai possuir 50 graus. Então, diante disso, a gente conclui que o valor que eu achar aqui de M é o mesmo valor de 9x, tá? Só que para eu achar o valor de M, eu preciso descobrir quem é x. E da mesma forma aqui, ó, a gente também tem uma outra situação aqui, ó. Esse ângulozinho que está aqui, o 6x, ele é oposto pelo vértice a esse ângulozinho N. Então, também para eu saber o valor do N, eu preciso saber o valor do x, certo? A gente viu também um outro conceito, que são de ângulos colaterais e ângulos alternos. Nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, esse ângulozinho aqui, 9x, ele é colateral a esse ângulo aqui, porque eles estão do mesmo lado. Aqui nós temos a reta transversal, ó, eles estão do mesmo lado da reta transversal. E uma característica desses ângulos é que eles são suplementares, ou seja, se eu somar esse ângulo mais esse aqui, eu vou obter exatamente 180 graus, tá? E aí é importante a gente lembrar, ângulos suplementares são aqueles que a soma entre eles dá 180 graus. Você também pode pensar da seguinte forma, ó. Se eu pegar esse ângulozinho aqui, ó, e eu deslocar ele, ó, e colocar ele aqui, você vai ver que ele vai ser exatamente correspondente a esse ângulo, tá? É como se eu pegasse esse ângulozinho aqui, ó, e deslocasse ele até aqui, ó. Ou seja, juntando esses dois ângulos, o vermelho com o verdinho, a gente vai formar exatamente aqui, ó, um ângulo de 180 graus. Eu vou fazer aqui o desenho, ó. Então, se eu pegar, ó, esse ângulo verde e colocar ele aqui, ele é exatamente o ângulo correspondente ao 6x, tá? Então, dessa forma, a gente percebe que se eu somar esses dois caras aqui, ó, 6x mais 9x, isso tudo tem que dar 180 graus. Então, é o que eu vou fazer aqui para resolver essa questão. Se eu pegar 6x mais 9x, isso aqui tem que dar 180 graus. Deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Resolvendo essa equação, eu tenho 6x mais 9x. Isso aqui vai dar 15x igual a 180. Esse 15 ele está multiplicando o x, ele passa para lá, para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, nós vamos ter aqui 180 dividido para 15. 180 dividido para 15, eu vou fazer a continha aqui do lado. Aqui nós vamos ter, ó, 1 vezes 15 dá 15. 18 menos 15 sobra 3. Desce o próximo número, né, o 0. 30 dividido para 15 dá 2. Então, o valor de x é igual a 12 graus. Achamos o valor de x. Agora, para a gente encontrar o ângulo MN, basta a gente substituir o valor de x e assim a gente descobre o valor desses ângulos, tá? Vou pegar aqui, ó, o 9x. Se ele é 9x, pessoal, então significa que eu devo multiplicar o x por 9. Então, 9 vezes 12, nós vamos ter 108. Então, esse ângulozinho vermelho, ele vale 108 graus. Agora, para a gente achar o ângulozinho verde, ó, que é esse aqui,
eu vou multiplicar, ó, 6 vezes 12, que dá igual a 72 graus. Então, um ângulozinho verde, ele mede 72 graus. Ou seja, o valor do N é 72 e o valor do M, 108. Então, como a alternativa ele quer o valor de M e N respectivamente, ó, aí vocês têm que ter atenção nessa palavra aqui, tá? Ó, o valor de M medem respectivamente, ou seja, é nessa ordem aqui. Então, o primeiro valor é o de M. M, nesse caso, vale 108. E o valor do N é o valor que vem posterior, mede 72 graus, tá? Espero que tenham compreendido. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 4, ele fala assim, ó, calcule x e determine o valor dos ângulos adjacentes, A e B. Então, a questão quer saber o valor desses dois ângulozinhos aqui, ó. O ângulo A e o ângulo B. Para a gente fazer isso aqui, ó, o que é que a gente tem que notar aqui, ó? A gente precisa lembrar de um conceito, o que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Pessoal, ângulos suplementares são aqueles onde a soma desses ângulos é igual a 180 graus, tá? Então, suponha que eu tenho aqui essa situação. Eu tenho dois ângulos aqui, ó. Um de 50 graus e aqui eu vou ter um ângulo de 130 graus. Por quê? Porque ângulos suplementares, a soma entre eles é igual a 180 graus. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho dois ângulozinhos, ó. Tenho esse aqui e tenho esse aqui, ó. Tenho esses dois. Observe que quando eu somar eles dois, tem que dar 180. Eu tenho esse aqui, que vai ser o ângulo A. E eu tenho esse aqui, que vai ser o nosso ângulo B. Quando eu somar os dois, eu tenho que encontrar exatamente 180 graus. Então, se eu fizer 3x menos 30 mais x mais 10, que é o valor do ângulo laranja, isso tudo tem que dar igual a 180. Agora, é só a gente resolver a equação. Eu tenho aqui, ó, 3x mais esse x aqui, 3x mais 1x vai dar 4x. Aí eu tenho aqui, ó, menos 30 mais 10. Isso aqui vai me dar menos 20. Tudo isso é igual a 180. Esse 20 está negativo. Ao mudar de lado na igualdade, ele troca a sua operação. Então, ele vai passar positivo. Então, 4x é igual a 180 mais 20, 200. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 200 dividido para 4, x é igual a 50 graus. Achei o valor da resposta? Ainda não. Agora eu preciso descobrir quem é o valor do A e quem é o valor do B. Ó, o valor do A é 3x menos 30. Então, para eu encontrar o A, eu preciso substituir o x pelo seu respectivo valor, que no caso foi 50. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 50 menos 30. 3 vezes 50 dá 150. E 150 menos 30, 120 graus. Opa, já achei o valor do A, né? Agora a gente precisa encontrar
o valor do B. O B é x mais 10. Então, B vai ser igual. O valor de x é 50, então nós vamos ter 50 mais 10. Logo, o B ele mede 60 graus. Então, a alternativa correta, letra C. Nós temos 120 graus para o A e 60 graus para o B. Certo? Vamos para a próxima questão. O preço de uma mercadoria duplicou. Portanto, ele teve um aumento de... Pessoal, toda mercadoria, inicialmente, ela custa 100%. Se essa mercadoria duplicou, ela vai passar a custar o dobro desse valor. Ou seja, ela vai passar a custar 2 vezes 100%. 2 vezes 100% vai dar quanto? 200%. Então, qual foi o aumento que essa mercadoria teve? 200% é a mesma coisa que 100% mais 100%. Esse 100% é o valor dela inicial. É quanto ela custa inicialmente. Então, esses outros 100% é justamente o tanto do aumento dessa mercadoria. Então, a alternativa correta, letra C, ela teve um aumento de 100%, certo? Inicialmente ela custava 100%, quando ela duplicou ela ficou valendo 200%, ou seja, ela teve um aumento de 100%. Agora vamos aqui para a questão 6. Observe a figura e responda. Aqui nós temos uma figura, né? Nós temos duas retas paralelas. Essas duas retas aqui, ó, R e S, são paralelas. Ou seja, elas são retas que jamais elas vão se cruzar. São paralelas. E nós temos aqui uma reta transversal, que eu vou chamar ela aqui de T, que é essa reta que corta as duas paralelas. Quando ela faz esse movimento, ela forma aqui para a gente 8 ângulos. E esses ângulos, eles têm algumas propriedades importantes, tá? Primeiro, nós temos aqui, ó, o ângulo 1 é oposto pelo vértice ao 3, ou seja, eles têm a mesma medida. E o 2 é oposto pelo vértice ao 4, então eles têm a mesma medida. Outra coisa é que nós temos aqui algumas correspondências entre ângulos, ó. Esse ângulo 1 é correspondente a esse 5. Esse 7 é correspondente aqui ao 3. Se eles são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida, tá? O 2 em relação ao 6 e o 4 em relação ao 8. Vocês podem ver que as coresinhas aqui mostram claramente isso. A questão quer saber quais são os ângulos externos, tá? Pessoal, os ângulos primeiramente internos são os ângulos que estão entre duas retas paralelas. Então, aqui são os ângulos internos. Deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui vão ser os ângulos internos. E os ângulos que ficam acima, por fora das paralelas, digamos assim, que são esses aqui, são os ângulos externos. Certo? Deixa eu pegar aqui. Nós temos os externos na parte de cima. E nós temos os externos também aqui, ó, da parte de baixo, tá? E os internos é o que ficam entre as duas retas paralelas. Então, a questão quer saber quais são os ângulos externos. Os externos, nós vamos ter o 1, o 2, o 8, no caso o 7 e o 8. Esse aqui são os ângulos externos, tá? Como a gente está falando de ângulos, a gente pode colocar um acentozinho circunflexo aqui em cima, para indicar que a gente está se referindo a ângulos. Quais são os ângulos internos? É justamente os ângulos que vão estar aqui, ó, nessas duas partes de dentro. Então, nós vamos ter
o 3, o 4, o 5 e o 6. Então aqui são os ângulos internos. Agora, quais são os pares de ângulos que são correspondentes? Ou seja, que vão ter a mesma medida, que estão ali na mesma posição. Aqui nós podemos olhar até pelas cores, né? Nós vamos ter o 1 e o 5. Eu vou fazer aqui com as coresinhas para ficar melhor. O 1 e o 5. Nós vamos ter o 2 e o 6. Nós vamos ter o 4 e o 8. E nós vamos ter o 7 e o 3, né? O 3 e o 7. Então, esses ângulos são os correspondentes, tá? Agora a questão D. Quais são os colaterais internos? Pessoal, ângulos colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da reta. São os ângulos que eles estão do mesmo lado da reta transversal. Ou eles estão desse lado, ou eles estão desse outro lado, tá? Então, colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da reta transversal. E eles têm a característica de serem suplementares, ou seja, a soma deles dois vai dar um ângulo de 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, como ele quer os colaterais internos, vai ser exatamente os que estão aqui, ó, entre as retas paralelas. Então, o primeiro par é o 4 e 5. E o outro par é o 3 e 6. 3 e 6. Esse aqui são os colaterais internos. Agora, quais seriam os colaterais externos? Vai ser os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, só que no caso do lado de fora das retas paralelas. Nós vamos ter o 1 e o 8. E nós vamos ter o 2 e o 7. E o 7. Agora, quais são os ângulos alternos internos? Pessoal, os alternos, como o próprio nome sugere, é ângulos que estão em lados opostos, em lados alternados em relação à reta transversal. Como ele quer os internos, nós vamos ter aqui o 4 e o 6, ó, eles estão em lados opostos. Nós vamos ter aqui, ó, 4 e 6. E nós vamos ter aqui, ó, o 3 e o 5. E eles têm uma propriedade de que os ângulos alternos, eles são congruentes, tá? Eles têm a mesma medida. Nós temos aqui o 4 e o 6. E nós vamos ter aqui o 3 e o 5. 3 e 5. E por fim, ele quer saber quais são os ângulos alternos externos. Ou seja, os que estão aqui, ó, para fora da reta paralela. Ó. Esses que estão aqui, ó, do lado de fora da reta paralela. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 1 e o 7. Vou colocar aqui embaixo. 1 e 7. E nós vamos ter também o 2 e 8. 2 e 8, tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Na questão 7, a gente vai fazer o quê? Em cada item abaixo são apresentadas duas grandezas relacionadas a uma situação do cotidiano. Classifique-as em diretamente proporcionais. Então, nós vamos ter aqui, ó, diretamente proporcionais. A gente vai colocar a sigla DP. E nós temos aqui as inversamente proporcionais, que a gente vai colocar, eu não sei por que eu coloquei DI, né? Mas seria IP, né? Nesse caso. No lugar disso aqui,
a gente colocaria assim, ó, inversamente proporcionais, tá? Pronto. Então vamos lá. Na primeira aqui, ó, velocidade de um carro e tempo para percorrer uma distância. Pessoal, sempre que você quiser analisar se uma grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional, você vai ter que fazer o seguinte exercício aí durante a resolução. Você vai imaginar, se eu aumentar a velocidade, o tempo que eu vou levar para percorrer uma distância fixa vai aumentar ou vai diminuir? A gente tem que lembrar que grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui. Já as grandezas inversamente proporcionais, você vai ter o contrário. À medida que uma aumenta, a outra grandeza diminui. Ou, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Certo? Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro caso. Se eu aumentar a velocidade, imagine que eu vou ali em Natal, na capital. Eu gasto 3 horas. Se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar mais horas ou menos horas? Nesse primeiro caso, ó, eu tenho aqui a grandeza velocidade e aqui eu tenho a grandeza tempo, o tempo gasto na viagem. Se eu aumentar a minha velocidade, o tempo que eu vou gastar ele vai o quê? Diminuir, porque eu vou chegar mais rápido. Se à medida que eu aumentei uma, a outra diminuiu, significa que elas são inversamente proporcionais. Então vou colocar aqui IP. Certo? A próxima situação, ó, eu tenho o número de trabalhadores e o tempo para concluir uma obra. O tempo gasto, né? Pessoal, imagine que a gente vai fazer uma construção. Se eu contratar mais trabalhadores, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para concluir essa obra? Ó, se eu contratar mais trabalhadores, eu vou levar menos tempo, porque eu vou terminar mais rápido o serviço. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Agora aqui, ó, número de produtos comprados. Vou botar assim, o número de compras e o valor a pagar. Pessoal, se eu comprar muita coisa, o valor que eu vou pagar vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Porque quanto mais eu comprar, mais eu vou ter que pagar. Seria muito bom que fosse o contrário, né? Quanto mais a gente comprasse, menos a gente pagasse. Mas então, se à medida que eu aumento uma, a outra grandeza também aumenta, significa que elas são diretamente proporcionais, tá? Agora, número de torneiras abertas e o tempo para encher um reservatório. Então, vou colocar aqui, ó. Considerando que elas têm a mesma vazão, tá? Elas saem a mesma quantidade de água. Torneiras e o tempo gasto para encher um reservatório. Pessoal, se eu aumentar o número de torneiras, eu vou demorar mais para encher o reservatório ou vou demorar menos? Eu vou demorar menos. Então, se à medida que uma aumenta, a outra diminui, significa que elas são inversamente proporcionais. Certo? Então, assim ficou a nossa resposta. Agora, questão 8. Determine o tipo de simetria das figuras abaixo. A gente viu, pessoal, que as simetrias elas são transformações geométricas que elas servem para identificar alguns processos de transformações de figuras, né? Aqui, nós vimos que esse primeiro tipo aqui de transformação, nessa figura, observe que eu tenho uma estrela, uma setinha do lado e uma estrelinha do lado. Esse tipo de simetria que a gente viu em sala é a chamada simetria
de translação. É a simetria de translação. É quando você tem uma figura e você desloca essa figura no sentido de uma setinha que vai estar indicando como é que você vai fazer o deslocamento dessa figura. Nessa verdezinha aqui, nós vamos ter justamente uma simetria de rotação, que é quando a gente pega a figura e a gente rotaciona ela, a gente gira. É a simetria de rotação. E essa última aqui, nós vamos ter aqui uma simetria de reflexão em relação a esse eixo aqui, ó. É como se a figura tivesse refletida em relação a esse eixo. Então a gente chama ela de simetria de reflexão. Certo? Então vamos aqui para a próxima questão, questão 9. A maior rede de comunicação do mundo é a internet. Numa região onde o número de usuários dessa rede é de 2 milhões de pessoas, então o número de usuários, deixa eu diminuir um pouco aqui, o número de usuários é de 2 milhões de pessoas, 15% utilizam para fins educacionais. Ele quer saber o número de pessoas que utilizam a internet para outros fins. Ele quer saber o número de pessoas que usam para outros fins. Como é que a gente faria isso aqui? Basta a gente calcular a porcentagem, tá, pessoal? Ó, se 15% utilizam para fins educacionais, então o restante usa para outros fins, né? Como a gente sabe, o total de qualquer situação envolvendo porcentagem é 100%. Se eu tenho 100% e eu tirar 15%, sobra 85% que usa a internet para outros fins. Então ele quer saber quantas pessoas utilizam para outros fins. Então eu tenho que basicamente calcular aqui quanto é 85% de 2 milhões, certo? E para a gente fazer isso, ó, a gente vai calcular da seguinte forma: 85% vezes 2 milhões. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 milhões, tá? Aqui dá pra gente, ó, eliminar 2 zero aqui, com 2 zero daqui. Sobrou aqui pra gente 20 mil vezes 85. Mas a gente pode fazer assim, ó. A gente multiplica 2 vezes 85. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17. E aí nós vamos ficar com 170. Como aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 zeros, a gente coloca esses zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, dessas 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 700 mil usam internet para outros fins. Tá? A gente poderia escrever assim, ou 1,7 milhões. Certo? Espero que tenham compreendido essa questão. Vamos agora aqui para a questão 10, que pede para a gente determinar os valores desconhecidos das figuras abaixo. Aqui eu fiz os desenhos, né, para ficar melhor, para a gente fazer a resolução. Começando aqui pela letra A, nós temos aqui duas retas paralelas, né, cortadas por uma transversal.
Pessoal, a gente percebe que esse ângulozinho aqui, se vocês notarem, ele é o correspondente a esse ângulo, tá? É como se a gente pegasse esse ângulozinho aqui, ó, e deslocasse ele aqui até chegar aqui, certo? Então, esses ângulos aqui, ó, nós podemos dizer que eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu posso simplesmente dizer que 3x menos 12 é igual a 2x mais 15. E aí agora a gente resolve essa equaçãozinha aqui, tá? Tudo que tiver x eu vou trazer para o primeiro membro da equação. Então, eu vou ficar com 3x. Esse 2x eu vou trazer ele para lá. Como ele está positivo, ele passa negativo. Lá no segundo membro da equação, eu vou manter esse 15 que está aqui. E vou levar esse 12 para lá. Como ele está negativo, ele vai passar positivo, ó. Então, vai ficar 15 mais 12. 3x menos 2x dá igual a 1x, né? Só que a gente pode colocar somente x. Igual a 15 mais 12, que vai dar 27 graus. Então, primeiro aqui a resposta, 27 graus. Na segunda, que a gente não vai precisar nem fazer cálculo, tá? A gente vai conseguir encontrar o valor de cada letra só observando a nossa situação. Então, vamos identificar aqui os ângulos, primeiramente, que são correspondentes, que são, nesse caso, opostos pelo vértice, né? Eu tenho esse primeiro ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice a esse aqui, ó. Ou seja, significa que eles têm a mesma medida. Então, nesse caso, eu acabo de descobrir que o valor do Z é igual a 95 graus. Pronto, já achei o primeiro. Não ficou bem um retângulo, né? Pronto. Agora vamos achar aqui o segundo, ó. Esse aqui, ó, ele é oposto pelo vértice a esse aqui. Então, significa que eles têm a mesma medida. Ou seja, x é igual a 35. Então, já achei mais um. Falta achar o w, né? O w, ele é igual a y. Eu tenho que esse w aqui, ele vai ser o mesmo valor do y, que eles também são opostos pelo vértice. Então, se eu achar o valor de um, eu, consequentemente, acho o valor do outro. Aí, aqui a gente tem um detalhe, ó. Esse ângulo todinho aqui, ó, esse pedacinho aqui todinho, forma um ângulo de 180 graus. Se isso tudo forma um ângulo de 180 graus, eu tenho que 35 mais 95 mais o W tem que dar 180 graus. 35 mais 95 vai dar igual a 130. E tudo isso tem que dar 180 graus. Se esse 130 ele está positivo, ele passa negativo. Mas também tu pode pensar, ó, se somando W mais 130 dá 180, o W ele tem que ser quanto? O W ele tem que ser 50, né? Porque 50 mais 130 dá 180. Ou você pode fazer, ó, o 130 está positivo, passa para lá negativo. 180 menos 130, o W é igual a 50 graus. Se o W é igual a 50, o Y é igual ao W, né? Então, Y também é 50 graus
E aí encontramos o valor de todos os ângulos que tinha na questão, certo? Vamos aqui para a próxima questão. Letra C. Na letra C, eu tenho dois ângulos aqui, que é esse ângulozinho aqui e esse outro. Esses ângulozinhos, pessoal, eles são alternos internos. Eles estão em lados opostos da reta transversal e eles são internos porque eles estão dentro da reta paralela. Se eles são alternos, significa que eles têm a mesma medida. Então, dessa forma, eu posso dizer que 3x é igual a x mais 40. Resolvendo isso aqui, eu vou trazer esse x que está aqui, ó. Eu vou passar ele para o lado de lá. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. E vou deixar o 40 no segundo membro da igualdade. 3x menos 1x dá 2x. Então, 2x é igual a 40. Esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. E 40 dividido para 2. Então, o valor de x é igual a 20 graus. Agora aqui a letra D, tá? Nessa letra D, eu não tenho uma reta transversal aqui, ó. Mas eu tenho uma reta. Mas eu posso ampliar essa reta, ó. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui a ampliação dessa reta. E da mesma forma aqui, ó. Peraí, não ficou muito... Pronto. Da mesma forma, eu vou fazer a ampliação dessa outra reta aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. É porque eu sou um pouquinho perfeccionista. Eu tento deixar... Pronto. Então, quando eu faço essa ampliação aqui, eu obtenho essa figura. Só que o que é que eu vou fazer ainda? Eu vou traçar uma nova reta paralela, passando exatamente por esse pontinho aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Uma cor mais... Vou pegar aqui um roxo. Eu vou traçar essa retazinha aqui, ó. Certo? Pronto. Depois que a gente fez isso, a gente vai perceber aqui algumas coisas, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, x, ele pode ser visto aqui também, ó. Então, essa medida aqui é x. Assim como também ele pode ser visto aqui, caso a gente necessite. Esse ângulozinho que mede aqui, ó, 3x. Ele pode ser visto aqui, nesse pedacinho. Mas o que é que eu pretendo aqui fazer, tá? Vou fazer primeiro essa questão de um modo e depois a gente faz de um outro modo, tá? Eu quero saber justamente o valor do x. Pessoal, esse ângulozinho 3x aqui, se você olhar só para esse pedacinho aqui, ó, significa que eles vão ser o quê? Tá? Esses dois ângulozinhos, eles vão ser... Ah, não, na verdade, ó, esse ângulozinho aqui, ó, ele é o oposto aqui em relação ao x, ó, então esse pedacinho aqui vale x, certo?
ele vale x. E esse pedacinho aqui azul ele vai valer exatamente, ó, atenção aqui, ó. Se tudo isso aqui, ó, vale 100, se esse pedacinho aqui vale x, então essa partezinha azul aqui, ó, ela vai medir exatamente 100 menos x. Tá, deixa eu ajeitar aqui. Essa partezinha azul vai medir 100 menos x, certo? Aí a gente poderia resolver isso aqui da seguinte forma. Esse ângulozinho que está aqui, ó, e esse ângulozinho azulzinho que está aqui, eles dois são colaterais internos. E se eles são colaterais internos, significa que a soma deles dois dá igual a 180 graus. Então, a gente consegue resolver a questão da seguinte forma. 3x mais 100 menos x, né? Que eu estou somando esses dois ângulos azuis. Isso tudo dá igual a 180 graus. Resolvendo isso aqui, ó, eu tenho 3x menos x, que dá 2x. Esse 100, como ele está positivo, ele passa para o lado de lá negativo. Então, nós vamos ter que 2x é igual a 180 menos x, que dá 80. Então, x é igual a 80 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 40 graus. Então, a gente acabou de encontrar o valor de x. Agora, vamos aqui para a última questão. Espero que tenham compreendido. Vamos aqui para a última. A última questão ela vai falar sobre bissetriz, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pessoal, bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, suponha que aqui a gente tem um ângulo, ó. A bissetriz é justamente, ó, essa semirreta aqui, que vai do A até o D, e ela divide esse ângulozinho em duas partes iguais, certo? Ou seja, ó, esse ladozinho aqui é igual a esse ladozinho que está aqui, certo? Aí ele fala assim, ó, sabendo que AD, ou seja, essa semirreta aqui AD, é a bissetriz do ângulo BAC, ou seja, é a bissetriz desse ângulo. Ele quer saber o valor do ângulo DAC, ou seja, o ângulo formado pelo ponto D, que passa aqui pelo A, e vem aqui para o C, que no caso aqui está faltando, aqui é o segmento AC. Então, ele quer saber o valorzinho desse ângulo aqui, ó. Ele quer saber essa medida aqui, tá? Pessoal, se esses ângulos, se esse segmento aqui AD é a bissetriz desse ângulo, significa que esse ângulo aqui é a mesma medida desse outro. Ou seja, 3x mais 8 é igual a 5x menos 10, certo? Resolvendo aqui essa equação, nós vamos ter tudo que tiver letra para um lado. Então, eu vou ter 3x. Esse 5x passa para lá, como ele está positivo, ele passa negativo. Do lado de cá eu tenho menos 10. Esse 8 está positivo, passa para lá negativo. 3x menos 5x dá menos 2x. Menos 10 com menos 8 dá menos 18. Aqui, como o nosso x está negativo, a gente pode multiplicar toda a equação por menos 1, porque a gente vai acabar trocando só o sinal. Vai ficar 2x igual a 18. Como o 2 está multiplicando,
ele passa para lá dividindo. 18 dividido para 2. Então, x é igual a 9. Como ele quer saber a medida do ângulozinho vermelho, ó, o ângulozinho vermelho mede 5x menos 10. Ó, 5x menos 10. Então, a gente tem que substituir o x pelo valor que a gente encontrou para a gente descobrir a medida desse ângulo. Então, vai ficar 5 vezes 9 menos 10. 5 vezes 9 vai dar 45. E 45 menos 10, 35 graus. Então, essa é a nossa resposta. Você poderia substituir no outro, só para conferir. Ó, 3 vezes 9 mais 8. 3 vezes 9 dá 27. E 27 mais 8, 35 graus. Também daria no mesmo, tá? Então, pessoal, estou finalizando aqui esse vídeo. Espero ter ajudado. Apesar de que o vídeo ficou um pouco longo, mas também eu fui resolvendo passo a passo cada questão. Espero que ajude nos estudos de vocês. No mais, qualquer dúvida, é só me procurar na escola, tá? Um abraço e bons estudos.